Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e no vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade ao crescimento do nosso sistema de empréstimos, exatamente. Nós já desenvolvemos diversas funcionalidades nesse sistema e vamos cada vez mais acrescentando novas funcionalidades e usabilidades a toda essa aplicação. Mas no vídeo de hoje nós vamos estar trabalhando mais no código, nós vamos fazer uma refatoração, nós vamos melhorar algumas coisas que quando nós desenvolvemos, a gente desenvolveu de uma forma um pouquinho mais precária e hoje nós vamos estar implementando de outra maneira, perfeito? E eu vou estar passando esse passo a passo junto com vocês. Mas para quem tá meio perdido e não sabe qual é essa aplicação, eu vou dar um review de tudo que a gente já desenvolveu até hoje para que vocês tenham essa visualização completa. Então até então, a gente fez um sistema de autenticação, a gente consegue se autenticar ao nosso sistema, como também se cadastrar a ele. Então a gente consegue criar novos registros, novos usuários, tendo aqui a questão de validações de campos, validações de erros, caso a gente coloque senhas diferentes ou não preenche algum campo, conforme eu já repassei. Podemos voltar aqui e dentro da tela de login propriamente dita, a gente também tem validações e podemos aqui nos logar com cadastros existentes. Temos as mensagens de sucesso e mensagens de erro em todas as operações do nosso sistema. Então dentro aqui da aba de empréstimos, quando nós cadastramos novos empréstimos, editamos ou excluímos, nós temos as mensagens de sucesso, exemplificando que a operação foi efetivamente realizada, como também, se algum erro acontecer, nós teríamos a mensagem de erro da mesma forma. Temos também o exportar, em que a gente consegue ter um Excel de todos os registros até então colocados na nossa tabela. Então nesse Excel nós basicamente temos os dados, peraí que no Excel eu tenho que dar sim nesse errinho, beleza. Nós temos todos os dados que temos nessa tabela de empréstimos aqui, que seria o recebedor, o fornecedor, o livro, data de empréstimos e assim por diante. E conseguimos também dar o logout, sair de toda a aplicação, perfeito? Então são essas as funcionalidades, muita coisa ainda tem por vir e a gente vai expandir cada vez mais essa aplicação. Mas hoje eu quero trabalhar com vocês não em uma funcionalidade nova, mas em algo relacionado aqui dentro do código mesmo, que é o que eu quero estar mostrando para vocês. E isso tudo está dentro do nosso empréstimos controller. Se nós formos observar o nosso empréstimos controller, nós vamos verificar que tudo foi feito dentro dessa pasta, desse arquivo. Por quê? Dentro desse arquivo nós temos o nosso construtor ele já recebe o nosso banco de dados, então a gente já percebe que as requisições para o banco de dados já estão sendo feitas dentro do nosso construtor. Então a gente tem aqui, quando a gente precisa buscar dados de empréstimos para mostrar dentro de uma view, como é o que acontece aqui na nossa action de index, nós já fazemos a busca logo dentro do nosso controller, dentro da nossa action, e daí os dados que são retornados dentro dessa requisição, referentes a essa requisição, nós já retornamos aqui dentro da nossa view. Como também a gente não utiliza nada assíncrono, nós diretamente já solicitamos tudo para o banco de dados, não temos nada referente a uma espera a que a requisição seja finalizada antes de seguir com o processo. O cadastrar é a mesma questão. Nesse caso aqui são os métodos gets, então eles apenas nos retornam a view, então não tem muita questão aqui, mas por exemplo no editar, a gente já busca os dados da nossa requisição aqui dentro do nosso controller e depois faz as verificações tudo dentro do controller e retorna os dados lá para dentro da nossa view. O excluir, a mesma questão. No exportar dados de Excel, nós temos um método que é específico apenas para fazer toda a organização dos dados aqui dentro do nosso controller. Poderíamos ter esse método em outro local para poder ser até reaproveitado em alguns momentos, né, em algumas situações. O nosso cadastrar que eu comentei com vocês, ele faz todo o processo dentro do nosso construtor, dentro da nossa action de cadastrar. Então aqui no caso, a gente seta a data de empréstimos como a data atual, coisa que a gente poderia estar fazendo dentro do nosso modelo, não necessariamente aqui, forçadamente dentro da nossa action. Nós fazemos também a adição e o salvamento de todas as informações dentro da nossa action também. Então a gente faz todas as operações com o banco, tudo aqui. E o que eu quero fazer é trazer todas essas operações lá para dentro de um serviço, conforme nós fizemos quando nós estávamos desenvolvendo o processo de login. Se você for perceber o nosso login controller, ele não é da mesma forma.
forma, ele faz o seguinte: dentro do nosso login controller, aqui na nossa parte de métodos post, nós temos aqui o registrar. O registrar, ele primeiro que aqui em cima do nosso construtor a gente não implementa o nosso banco de dados. Então a gente já entende que dentro desse controller a gente não faz sequer nenhuma solicitação para o banco de dados. Mas ao contrário disso, a gente implementa o login interface, uma interface. E daí logo abaixo aqui nos métodos post, como no caso do login post, a gente basicamente solicita tudo para um método dentro do nosso login interface. E é dentro do login interface que validações são feitas, que questões relacionadas a requisições ao banco de dados são feitas, e aqui dentro do nosso construtor, dentro da nossa action, as coisas mais simples são realizadas. Só é verificado se o status da nossa requisição lá dentro da nossa interface ocorreu corretamente. Se ocorreu, mensagem de sucesso e faz o redirecionamento. Se não, mensagem de erro e faz o redirecionamento. Basicamente dessa forma. E no método de registrar post é a mesma questão. A gente solicita tudo para um serviço e é dentro do serviço que fica toda a implementação, e aqui dentro da nossa action só algumas validações simples. No sentido, posso mandar mensagem de sucesso? Deu tudo certo na requisição? Ok. Se deu tudo errado, mensagem de erro e o redirecionamento. Beleza? E é isso que a gente vai implementar aqui dentro do nosso empréstimo controller. Então vamos fazer tudo passo a passo para que a gente entenda cada uma dessas situações. Agora, o que seria refatoração? É exatamente isso que nós vamos estar fazendo. Melhorar alguma parte do nosso código. Não necessariamente adicionar algo novo, mas melhorar o que já foi escrito de forma mais performática, de forma que o nosso código fique mais organizado no momento de manutenção, por exemplo, e assim por diante. Beleza? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos iniciar primeiro criando a estrutura de pastas. Como eu já disse, o que a gente vai fazer prioritariamente nesse vídeo aqui vai ser incluir o repository pattern, que é o padrão repositório, em que a gente separa o nosso código em 3 arquivos diferentes, que seria o controller, o repositório e a interface. Então nós temos o serviço e a interface. Nesse caso, a gente já tem como padrão os nossos serviços que nós efetuamos nas aulas anteriores. Então a gente teve o serviço de login, perceba aqui do lado que eu criei uma pasta de services e logo abaixo um serviço de login, um serviço de senha e um serviço de sessão. Nós vamos criar um serviço de empréstimos muito parecido com esses serviços que já foram criados anteriormente. Então vamos iniciar criando uma nova pasta aqui dentro da pasta de serviços, e essa nova pasta vai ter o nome de empréstimos service. E dentro desse empréstimo service, nós vamos adicionar uma nova classe, e essa primeira classe vai ter o nome de empréstimos service. Ela vai ser uma classe propriamente dita, e é dentro dela que vão ficar todas as implementações. Então é ela que vai conseguir implementar os nossos bancos de dados, por exemplo. É ela que vai realizar todas as requisições necessárias. E vamos também criar dentro dessa pastinha de empréstimos service uma nova classe, que na verdade vai ser uma interface, e vamos colocar aqui um i, empréstimos interface. E agora nós já temos os 3 arquivos nos quais nós vamos estar trabalhando e desenvolvendo: o empréstimos controller, a interface e o serviço. No caso do empréstimos interface, nós já sabemos que ele vai ter alguns métodos descritos dentro dele, e esses métodos deverão obrigatoriamente ser implementados dentro do empréstimo service. Então a gente tem uma comunicação entre esses 2 arquivos diretamente. O empréstimo service precisa saber quais são os métodos que existem dentro da interface para que ele possa implementar, e o empréstimos interface precisa saber da existência do empréstimo service para que ele possa estar sabendo que os métodos que ele possui estão implementados dentro desse serviço. Perfeito? Para nós termos essa conexão de que o empréstimo service sabe que tem que implementar os métodos da interface, a gente só precisa fazer uma herança. Então a gente tem que herdar o empréstimos interface. Prontinho. Dessa forma, qualquer método que eu incluir dentro da interface obrigatoriamente precisará estar implementado dentro do serviço. Agora, a
conversação e a conexão de forma inversa, em que a nossa interface precisa obrigatoriamente saber que os métodos dentro dela estão implementados dentro do serviço. Nós já fizemos isso antes e vamos repetir nessa aula aqui. Nós temos que vir aqui no program e falar que essa conexão existe. Então a gente vai colocar um builder.services.add scoped e vamos colocar aqui que o nosso empréstimos interface tem que saber que os métodos dentro dele estarão sendo implementados dentro do empréstimos service. Perfeito. Então agora tudo já está conectado. Todas as pastinhas estão conectadas entre si. Ainda o controller não está dentro dessa conexão, mas mais para frente a gente junta ele, porque daí ele vai ter a implementação da interface aqui dentro do seu controller, beleza? Mas por enquanto vamos deixar dessa forma. Como que eu vou fazer todo esse processo? Eu vou primeiro começar a desenvolver tudo de trás para frente, exatamente. Então primeiro a gente vai criando os métodos aqui na interface e depois de criando os métodos da interface, a gente vai criando as implementações aqui no serviço. E só depois que a gente terminou todos os métodos da interface e todas as implementações no serviço, que nós vamos partir para o controller e logo após para os testes e a resolução de possíveis erros que aconteçam no meio do caminho, beleza? Então primeiro vamos olhar aqui no controller quais métodos a gente pode estar transformando em algo dentro da interface. Vamos iniciar com o nosso index. O que nós não queremos que tenha dentro do nosso controller? Requisições para o banco de dados. Todas as requisições para o banco de dados serão direcionadas para a nossa interface e para o nosso serviço. Então, no caso do nosso método index, dentro do empréstimos controller, nós temos aqui uma requisição para o banco, em que a gente entra dentro do banco e pega todos os empréstimos que existem dentro dele. Então, a gente quer que essa requisição seja transformada lá para dentro do nosso serviço. Então, a gente já sabe que essa solicitação, ela retorna uma lista de empréstimos. E essa lista de empréstimos que é redirecionada para dentro da nossa view. Então vamos vir para a nossa interface e criar a estrutura do método. Dentro da estrutura do método, dentro da interface, o que a gente escreve? A gente escreve apenas o retorno do método, o nome do método e os parâmetros de entrada que esse método pode precisar receber ou não. Então, no caso aqui, a gente já sabe que a gente quer retornar uma lista de empréstimos model e o nome seria, por exemplo, buscar empréstimos. E a gente não recebe nenhum parâmetro, porque a gente percebe aqui que nenhum parâmetro é necessário. A gente simplesmente está indo até o banco de dados e pegando todos os empréstimos que tem dentro dele e retornando uma lista de empréstimos model. Porém, a gente quer acrescentar mais algumas coisas. Poderíamos gerenciar dessa forma aqui, com toda certeza, porém a gente quer implementar algumas situações. Primeira coisa que a gente quer implementar é o fato de ser assíncrono. Então a gente coloca um task, porque a gente quer que o nosso sistema seja assíncrono. A gente consiga esperar para que aquela requisição aconteça completamente antes de efetivar os próximos tópicos de código. Isso é interessante porque a gente não tem noção do qual é o tamanho da base. Às vezes nós temos 1 milhão de registros, 100 mil registros, não sabe lá quantos registros dentro da base de dados. E por conta dessa quantidade de informação, a gente precisa de um tempo adequado para buscar todas as informações antes de seguir com o código. Com o método assíncrono, a gente consegue esperar, dizer, independente da quantidade de registros que tenha dentro do banco, eu quero esperar que essa requisição seja realizada, seja lá qual tempo ela necessitar, antes de continuar com o meu trecho de código. Então essa é a primeira coisa. Eu quero esperar para que tudo aconteça antes de seguir com o código. Então, beleza, a gente já acrescentou que a gente vai receber ali, vai retornar uma lista de empréstimos model, porém o método vai ser assíncrono. Tranquilo, é dessa maneira que a gente quer. Porém, nós queremos também um modelo de resposta. Nós não queremos apenas retornar uma lista de empréstimos model seca, onde é basicamente uma lista que contém vários elementos com propriedades do tipo ID, recebedor, fornecedor, livre emprestado e data de empréstimo, que é o que um empréstimo model é. A gente quer ter um modelo de resposta. Nós já utilizamos esse modelo de resposta lá no vídeo de
autenticação, em que a gente criou um modelo que é esse response model, que é um modelo de resposta, onde nós repassamos um determinado modelo, que pode ser empréstimos model, usuário model, produto model e assim por diante. Esse modelo vai ser retornado dentro da propriedade de dados. Então, se eu estou retornando uma lista de empréstimos, a lista de empréstimos vai estar dentro desse dados, a lista com vários componentes do tipo empréstimo. Porém, nós temos outras duas propriedades também, que seria uma mensagem, seja ela uma mensagem de sucesso ou uma mensagem de erro, informando o que foi feito, se foi feito da melhor forma ou não, e um status para dizer se o que foi feito foi efetuado da melhor forma possível ou se aconteceu um erro no meio do percurso. Perfeito? Então eu quero um modelo de resposta para retornar um modelo de resposta lá para minha controller, para que ela possa trabalhar de forma melhor, tendo os dados, mas também tendo algumas informações com relação à requisição que foi feita. Tranquilo? Então aqui dentro da interface, ao contrário de retornar apenas uma lista de empréstimos model, eu vou retornar um response model do tipo lista model. Se certifica de que todos esses chapeuzinhos estão fechados e abertos da forma correta. Então eu tenho um task e logo após eu abro um chapeuzinho, depois um response model e logo após eu abro um chapeuzinho, daí eu tenho uma lista, abro um chapeuzinho e daí sim o empréstimos model. Então é isso que eu vou estar retornando. Eu vou estar retornando uma task simplesmente por ser um método assíncrono e um response model, que é o meu modelo de resposta do tipo lista de empréstimos model. Exatamente isso. Posso salvar e posso vir para o meu empréstimo service. Perceba que no empréstimo service já está acontecendo um erro e esse erro é justamente porque existe um método dentro da interface, mas eu não implementei esse método dentro do meu serviço. Posso clicar aqui, dar um Ctrl ponto e implementar a interface. Perfeito, agora sim nós vamos começar o desenvolvimento. Primeira coisa é criar um construtor dentro do empréstimo service e dentro do empréstimo service que eu vou estar criando, implementando e injetando o nosso banco de dados, nosso application DB-Context. Eu vou chamar de context. E aqui em cima eu crio a minha propriedade privada, onde eu recebo o application DB-Context underline context. Então, underline context é igual ao context, e agora eu consigo ter acesso ao meu banco de dados através do underline context. Vamos começar a implementação aqui então. Primeira coisa é criar um try-catch. Vamos criar aqui uma tratativa de erros, em que a gente tenta executar um trecho de código. Se esse trecho de código der problema, a gente passa para o catch e daí a gente manda ali a mensagem de erro que aconteceu naquele instante. E vamos reservar aqui, criar logo acima do try uma variável de resposta, que é essa variável que a gente vai retornar. Então a gente cria uma variável vazia e dentro do bloco try a gente vai populando essa variável e depois retorna essa variável. Dentro do bloco catch, a gente vai populando essa variável e retorna essa variável. Então, a gente vai criar uma variável do tipo response model empréstimos model. Então, eu vou escrever aqui de primeira response model list empréstimos model. Por que desse tipo? Porque esse é o tipo da minha resposta. Eu vou retornar um response model list empréstimos model. Então eu preciso que a minha variável de resposta seja do mesmo tipo. Então response é igual ao new response model list empréstimos model. E agora sim, eu já posso vir aqui no meu catch, que é um desenvolvimento mais rápido, e caso aconteça algum erro, então eu vou entrar dentro do bloco de catch, e o que eu vou retornar? No meu response.mensagem, eu vou retornar o x.message. Vou retornar a mensagem de erro. E no response.status, eu vou retornar false, porque se acontecer um erro, quer dizer que a operação não seguiu da melhor forma possível. E no final, eu dou um return response. Esse return response está dando erro porque eu coloquei que o meu método é task, mas em nenhum momento eu disse que ele é assíncrono. E se ele é task, ele é assíncrono. Então aqui ao lado eu coloco async. Colocando async, eu consigo ter certeza de que o método é assíncrono e vai retornar um task. Agora sim, a gente pode vir para o nosso desenvolvimento propriamente dito. Então aqui a gente vai criar uma variável de empréstimos
que vai ser igual a um await. Eu vou esperar por essa requisição acontecer. O que eu vou escrever logo após vai ser uma requisição para o banco de dados. Eu vou esperar para que ela aconteça antes de seguir adiante. E eu só consigo utilizar essa diretiva await se o método for assíncrono, ok? Então eu vou entrar dentro do meu banco de dados, vou entrar dentro da tabela de empréstimos e vou dar um toList async. Então eu vou transformar tudo que tem dentro dessa tabela em lista de forma assíncrona, então esperar que tudo aconteça e vou colocar todas essas informações dentro da minha variável de empréstimos. Então, logo após eu vou popular o meu response.dados vai ser igual a essa lista de empréstimos e o meu response.mensagem pode ser igual a dados coletados com sucesso. E eu dou um return response. Perfeito! Fiz o return response, fiz o método de buscar empréstimos. Agora eu posso voltar no meu controller e aqui dentro do controller eu já posso implementar o meu empréstimos interface. Então eu posso já fazer o seguinte, eu vou deixar o banco ainda por enquanto, para a gente não começar a ver vários erros no momento e começar a nos desestruturar. Então eu vou basicamente colocar uma vírgula e colocar aqui que eu vou querer implementar o meu empréstimos interface. Vamos diminuir aqui para a gente conseguir verificar tudo bem correto numa mesma tela, empréstimos interface, e vamos criar o nosso private read only e empréstimos interface. Então aqui embaixo, empréstimos interface é igual empréstimos interface. Não tem problema, está ao inverso, tá? Agora eu prefiro colocar private read only, mas na época, por algum motivo, eu coloquei read only private. Acontece. Então, em underline empréstimos interface, eu consigo ter acesso a todos os métodos da interface, no nosso caso, apenas o buscar empréstimo. Então, aqui embaixo, eu vou tirar isso daqui e posso colocar um var empréstimos, vai ser igual ao empréstimos interface ponto buscar empréstimos. Porém, perceba comigo, não faz sentido, dentro do meu buscar empréstimos, eu ter um método em que eu espero alguma coisa acontecer e num método em que eu chamo esse método que espera, eu não espero. Por quê? Porque se isso daqui demorar, isso daqui não vai esperar e vai seguir adiante antes de ter os dados que ele está solicitando. Então eu tenho que transformar esse método também em um método assíncrono. Então a gente vai colocar o async e o task. Beleza, e aqui eu posso colocar o await. Agora, perceba, eu não quero enviar para minha view um response model, eu quero enviar apenas os dados. E essa variável aqui, ela é um response model. Ela tem a propriedade dados, que é onde estão os empréstimos, tem a propriedade dados, que é onde estão os empréstimos, tem a propriedade mensagem e a propriedade status. Eu não quero enviar a propriedade mensagem e status, não nesse momento. Nesse caso, eu não estou tratando nada lá dentro da view. Então, eu quero colocar empréstimos.dados. Quero mandar só os dados. Prontinho, o index está pronto. Vamos seguir. No cadastrar, nesse caso aqui, ele só faz esse direcionamento, porque ele só redireciona para a tela de cadastrar. Pode seguir dessa forma. O editar, aqui, beleza, ele tem uma solicitação para o banco de dados. Porém, perceba que tanto o editar quanto o excluir, eles fazem a mesma solicitação. O que eles estão querendo é buscar um empréstimo específico referente com um ID. Então, eles vão passar um ID e eles querem buscar um empréstimo referente a esse ID que foi repassado. Basicamente dessa forma. Então, a gente vai criar um método que a gente consegue buscar um empréstimo a partir do ID desse empréstimo. Então, a gente vai vir na nossa interface e vamos criar isso daqui. Então, agora a gente quer retornar também um task, porque vai ser um método assíncrono, response model, que é o nosso formato de resposta, e dessa vez, empréstimo model, porque a gente não vai estar retornando uma lista, mas um empréstimo específico. Então, o método vai se chamar buscar empréstimos por ID. E agora, nesse caso, a gente recebe um parâmetro de entrada, que é um inteiro que pode ser nulo, ID. Vamos salvar e vamos voltar para o empréstimo service. Vou diminuir esse buscar empréstimos para facilitar a visualização. Vou dar um Ctrl ponto e implementar interface. E agora, então, vamos começar o desenvolvimento do buscar empréstimos por ID. O início vai ser muito parecido. Vamos criar uma variável do tipo do nosso retorno, que eu vou dar o nome de response.
Beleza, vamos criar o nosso try catch para a nossa validação de erros, nossa tratativa de erros. No catch vai ser response.mensagem igual ex.message, response status false e return response. Já sabemos que é método assíncrono, temos que colocar o async aqui em cima. Agora sim, a gente pode partir para o desenvolvimento que nos interessa, que é o se der tudo certo. Primeira coisa que a gente quer fazer, uma validação. If o ID que foi repassado for igual a nulo, significa que algum problema aconteceu. Não tem como localizar um empréstimo se o ID desse empréstimo é nulo, porque todo empréstimo dentro do banco possui um ID. Nenhum empréstimo dentro do banco possui ID igual a nulo. Então, response.mensagem seria, nesse caso, empréstimo não localizado. Response.status igual a false. E return response. Agora sim, se existe um ID, o ID não é igual a nulo, agora sim eu posso criar uma variável de empréstimo, await para a gente esperar tudo acontecer, eu entro dentro do banco, dentro da tabela de empréstimos, first ou default async, por ser método assíncrono, e por cada registro que eu passo, eu quero verificar se o ID desse registro que eu passei é igual ao ID que foi repassado dentro do método. Verifico então, faço essa verificação, se ele localizar que dentro do banco tem um registro com um ID e o ID é igual ao ID que foi repassado como parâmetro, então esse registro vai vir para dentro do empréstimo. Então, a gente faz essa verificação. Se if empréstimo for igual a nulo, significa que ao fazer essa verificação aqui e setar essa condição, o nosso banco não localizou nada. Não existe nenhum registro dentro do banco em que o empréstimo possua o ID que foi repassado como parâmetro. Se isso acontecer, significa basicamente que não existe esse empréstimo. Então, se empréstimos for igual a nulo, eu vou colocar a mesma coisa que eu coloquei aqui em cima, empréstimos não localizados. Posso seguir e eu vou dar então um response dados igual a empréstimo. Porque se eu tinha um ID, tinha um empréstimo, significa que foi tudo localizado. Então eu coloco o empréstimo dentro do dados no meu response. E aqui o response.mensagem pode ser a mesma questão de dados coletados com sucesso. E return response. Beleza, exatamente da forma que eu desejo. Podemos voltar agora no controle, podemos excluir isso daqui, essa linha aqui, eu estou dentro do action editar, vou colocar var empréstimo, vai ser igual a await, já colocou o assíncrono ali automaticamente, mas tem que colocar o task também. Await, entro dentro do empréstimos interface, buscar empréstimos por ID, passando o ID que já está aqui como parâmetro. Eu não preciso fazer essa verificação do ID, porque eu já estou fazendo aqui dentro. Não preciso fazer essa verificação do empréstimo, porque já estou fazendo aqui dentro. E aqui eu retorno o empréstimo.dados. Beleza. Verificação, já diminuiu esse código. Essa verificação precisa estar aqui, porque como nós vimos na aula de autenticação, é para verificar se um usuário está logado ou não, tá bom? Então, colocamos aqui dessa forma e segue o baile. Diminuímos o editar e podemos fazer a mesma coisa aqui no excluir. Então, var empréstimo é igual a await, entra dentro de empréstimos interface, buscar empréstimos por ID, passa o ID que nós recebemos, o ID que foi recebido, e beleza, tira essa verificação e fica só a questão de autenticado ou não. Pegamos ali as nossas informações e retornamos o empréstimo.dados. Aqui está dando erro porque precisa do task. Excluir está pronto. Podemos diminuir. E agora a gente vai vir aqui para a parte do exportar. O exportar, propriamente dito, a gente vai deixar aqui porque ele já está criando todas as nossas situações para retornar o file. E esse return file precisa acontecer para que ele baixe automaticamente ali na nossa tela. Então eu vou deixar por aqui toda essa questão, beleza? Mas esse get dados não necessariamente precisa estar aqui.
Por quê? Porque ele só está pegando as informações dos dados de empréstimos e assim por diante, fazendo uma coleta de dados, transformando num data table e daí retornando o data table para daí sim ser gerado o Excel. Então esse get dados a gente pode passar todo ele lá para nossa empréstimo service. Então a gente vai fazer o seguinte, dentro da empréstimo service, a gente vai criar um método e esse método vai retornar uma data table. Então a gente vai colocar um task por ser assíncrono e ele vai retornar um data table. Esse data table que ele vai retornar, podemos dar um Ctrl ponto aqui em cima para dar o using system data. Fizemos o nosso using. Podemos então o busca dados empréstimo Excel. Não recebe o parâmetro de entrada. Dentro do nosso serviço, a gente vai minimizar o que a gente desenvolveu, Ctrl ponto para implementar a interface, e aqui dentro dessa interface, a gente vai desenvolver então o busca dados empréstimos Excel. E aqui vai ser exatamente a mesma coisa que está aqui, podemos até copiar. Copiou, exclui esse get dados daqui e vamos colocar aqui dentro. Beleza, então agora a gente só precisa fazer o seguinte, aqui ele está se conectando com o banco, underline DB e assim por diante. Não, eu vou colocar var empréstimos, vamos só mostrar o que ele está fazendo. Ele está indo no banco de empréstimos e está pegando tudo que está dentro do banco de empréstimos, todos os registros lá de dentro. Então a gente vai criar um var empréstimos e vai colocar busca empréstimos, porque a gente já fez esse método. Tá aqui, busca empréstimo, ele vai buscar todos os dados de empréstimo e vai retornar aqui para dentro do empréstimos. Esse empréstimos ponto dados, por quê? Porque dados, basicamente, porque a gente aqui no buscar empréstimos, ele está retornando um response model, um dados, mensagem e status. E a gente quer utilizar apenas o ponto dados. Por que está dando problema? Justamente por aqui ser um método assíncrono e aqui em cima eu não estou esperando nada. Então aqui eu coloco um await. Eu espero que o busca empréstimos aconteça. Então eu coloco aqui em cima que é um método assíncrono. Eu espero que o busca empréstimos aconteça para daí sim seguir. Então eu coloco empréstimos dados aqui também, onde estava apenas dados, empréstimos dados, e prontinho, está fazendo todo o buscar empréstimos Excel. Eu posso voltar dentro do meu controller e agora aqui onde eu estou buscando get dados, eu posso basicamente colocar empréstimos interface, busca dados empréstimos Excel. Coloco um await e já coloco aqui um async task, porque vai ser assíncrono. Que é uma boa prática deixar tudo assíncrono, e beleza, tá assíncrono, colocamos ali o busca dados Excel. Agora a gente pode estar dando continuidade a todo o nosso desenvolvimento. Então agora o que a gente vai fazer vai ser o cadastrar. Vamos verificar. O cadastrar inteiro está sendo feito aqui. Vamos verificar tudo que está sendo feito. Primeiro, ele está setando a data de empréstimos como o dia atual. A gente já sabe que a data do empréstimo vai ser a data em que o empréstimo foi criado. Então, a gente não precisa fazer setar dessa forma. A gente pode vir aqui no nosso modelo, dentro do nosso usuário model não, dentro do empréstimos model, desculpe, e aqui onde está a data de empréstimo, a gente coloca um igual date time now. Então aqui a gente não precisa falar nada para essa variável. Automaticamente, no momento que eu criar um empréstimo model, a data de empréstimo vai ser a data atual. Fechou, é isso. Então agora a gente não precisa mais date time now. Isso daqui já exclui. E dentro do cadastrar, ele está apenas pegando, adicionando um empréstimo, salvando o empréstimo e daí manda uma mensagem de sucesso. Então vamos dentro da nossa interface e vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um método de cadastrar empréstimo. Ele vai retornar a mesma coisa que o buscar empréstimos por ID, que é um response model, empréstimos model. Ele vai chamar cadastrar empréstimo e ele vai receber um empréstimo model. Tranquilo. Voltamos para o nosso serviço. Vamos implementar o método que a gente acabou de colocar na interface, aguardando o erro acontecer, Ctrl ponto implementar. Mesma coisa, vou criar aqui uma variável de resposta. Response é igual a new response model, empréstimos model, nosso try catch padrão. Então tem algumas coisas padrões que a gente acaba colocando, exception x, response.mensagem igual a x.message, response status igual a false e return response.
Já podemos colocar aqui o nosso assíncrono aqui em cima e vamos começar então com o nosso desenvolvimento do cadastrar empréstimo. Primeira coisa que a gente vai fazer é basicamente então vir até o banco de dados, até o nosso context, adicionar o nosso empréstimos model. Empréstimos model que está vindo aqui como parâmetro aqui em cima. A gente vai colocar um await save changes context save changes assíncrono, de forma assíncrona, então a gente espera tudo ser salvo, e o response.mensagem vai ser igual a cadastro realizado com sucesso. Return response. A gente não precisa colocar response igual a true, porque dentro do response model a gente já setou igual a true como padrão. Então, se eu não falar nada para essa propriedade, ele automaticamente vai ser true. Então, a gente simplesmente dá um return response. Dentro de empréstimos controller, a gente vai fazer aqui algumas movimentações. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai deixar esse if model state is valid. E aqui a gente vai fazer var empréstimo result é igual a await, então a gente vai dar um assíncrono, já coloca o task aqui em cima, que é de padrão, a gente vai entrar dentro do nosso empréstimos interface, ponto, cadastrar empréstimo, e vamos passar o nosso empréstimo, beleza. E aqui, então, ele já criou um empréstimo, já retornou mensagem de sucesso ou mensagem de erro, caso alguma coisa tenha acontecido. Então, aqui eu já posso excluir esses dois, porque isso já está sendo feito. E agora eu posso fazer um if. If empréstimo result ponto status, ou seja, se for verdadeiro o status, significa que deu tudo certo. Se deu tudo certo, eu vou colocar esse temp data sucesso aqui em cima. Mas essa mensagem eu já tenho no meu empréstimo result, porque empréstimo result mensagem é cadastro realizado com sucesso. Então eu posso simplesmente colocar empréstimo result ponto mensagem. E else, se for false, a gente coloca esse mesmo temp data, porém com mensagem erro, é igual ao empréstimo result mensagem, porque a mensagem, o empréstimo result mensagem já está sendo feito. E aqui eu dou um outro redirecionamento, um return view, retorna para a mesma view de cadastrar com o empréstimo result aparecendo a mensagem que aconteceu. Então, se der qualquer erro na operação, vai ter a mensagem de erro em tela. Perfeito. Então aqui a gente já colocou o nosso cadastrar, já criou, já fez, e é isso mesmo que tem que ser feito. Agora a gente salva, cadastrar está pronto, vamos para o editar. Ó, o editar tem bastante coisinha. Então ele basicamente, ele encontra um empréstimo referente a um ID, e depois ele faz o update save changes. E ok. Tranquilo, vamos voltar para empréstimo interface, ele vai retornar a mesma coisa que o cadastrar empréstimos, então eu posso estar copiando e vamos colocar aqui editar empréstimo, editar empréstimo, ele recebe um empréstimo model, empréstimo model, beleza. Dentro de empréstimo service, vou minimizar o que a gente já fez. Vou esperar o errinho acontecer aqui para eu colocar um Ctrl ponto e implementar a interface. Vou criar a minha variável de resposta, minha response. Beleza. Meu try, meu catch, exception EX. Response.mensagem é igual a EX.message. Response status igual a false e return response. Coloco o assíncrono aqui em cima e vamos começar o nosso try. Começar o nosso desenvolvimento do try, que é especificamente o trecho de código que a gente quer que aconteça. Primeira coisa que a gente faz aqui no controller, a gente busca por algum empréstimo que tenha determinado ID. Então a gente já tem esse método, a gente pode colocar aqui var empréstimo é igual a await buscar empréstimos por ID, passando o nosso empréstimos model.id. Perfeito, já vai buscar o empréstimo model.id. A gente vai ter então o nosso empréstimo aqui dentro, caso ele exista. Tendo feito isso, a gente pode colocar aqui um if empréstimos.status igual a false. A gente pode colocar um response,
empréstimo não localizado. Por exemplo. Na verdade, nem precisa colocar empréstimo não localizado. Dá para dar só um return empréstimo. Por que só um return empréstimo? Porque esse empréstimo aqui, quando ele buscou o empréstimo por ID, perceba, vamos voltar aqui. Retornou o buscar empréstimo por ID, se o response for falso, ele já está colocando uma mensagem. E ele já está retornando um response model. Já está colocando uma mensagem, status falso, já está fazendo tudo. Não preciso duplicar. Então, eu só retorno o empréstimo. Deu status falso, então retorno o empréstimo já com a mensagem errada do que aconteceu. Se deu tudo certo, então o meu empréstimo, ponto, dados, ponto, livro emprestado, ou seja, dentro de dados, a minha propriedade livro emprestado vai ser igual ao empréstimos model, que está vindo ali como parâmetro no meu método, vai ser igual ao livro emprestado. Então, eu estou atualizando os dados, empréstimo, ponto, dados, ponto, data empréstimos não, vai ser fornecedor, vai ser igual a empréstimos model, ponto, fornecedor, empréstimo, dados, recebedor é igual a empréstimos model, recebedor. Tendo feito isso, eu posso dar o meu context add empréstimo e o meu await context save changes async e retorno a response. Posso colocar aqui uma response, né? Response, mensagem. Response, mensagem é igual a edição realizada com sucesso. Tranquilo. E response.dados, posso estar enviando o meu empréstimo. Na verdade, acho que nem precisa enviar o empréstimo nesse caso, acho que só a mensagem. Então, só a mensagem, response enviado com sucesso. Beleza. Tranquilo, foi colocado aqui, foi tudo feito. Vamos voltar para o nosso controller. Isso aqui já está sendo feito lá. Isso aqui já está sendo feito lá. Isso aqui já está sendo feito lá. Então, basicamente, var empréstimo result é igual a await empréstimos empréstimos interface ponto editar empréstimos, passando meu empréstimo. Beleza, todas as verificações estão sendo feitas lá. Aqui eu só preciso verificar. Empréstimos result, status é true? Se for true, é essa mensagem de sucesso. Opa! Se for true, é essa mensagem de sucesso, porém, a mensagem vai ser o meu empréstimos result. Ponto. Mensagem. E aqui essa exclamação eu acabei colocando, pode tirar a exclamação. Else se deu algum erro. Se deu algum erro, eu posso estar retornando o mesmo que eu estava fazendo lá no cadastrar. Eu retorno o meu view empréstimos. Então, return view com um empréstimo. Beleza, tranquilo. Acho que dessa forma foi. E aqui, opa, que eu copiei, no cortei, mensagem de sucesso, empréstimo, e mensagem erro. Tranquilo. Agora foi. Editar. Deu tudo certo? Até então, não, porque a gente não colocou o task. Agora, deu tudo certo. Lembrando que a gente vai testar tudo. Pode ser que tenha alguns erros aí no meio do caminho. Por exemplo, aqui, esse view retorna algum erro no momento da edição. Ah, não, tá certo. Vamos diminuir aqui esse editar. E agora resta apenas o excluir. O excluir, ele simplesmente pega um empréstimo, manda o empréstimo aqui pro método. Beleza, ele remove e salva as alterações. Tranquilo. A gente vai colocar que ele retorna exatamente a mesma questão. Remove empréstimo. E vamos colocar o mesmo recebimento aqui. Vamos vir em empréstimo service, minimiza tudo que tem aqui. Vamos ver aqui, control ponto, implementar a interface. Vamos criar o nosso variável de resposta, response. Beleza. O try, o catch, exception é x, response, ponto mensagem, response status igual a false, mensagem igual a x.message.
return response, e aqui em cima coloco o async. Ok? Então vamos começar com o nosso try ali no momento de remoção. Primeira coisa que a gente faz é basicamente pegar o underline context.remove, empréstimos model, await save changes async, response.mensagem vai ser igual a remoção realizada com sucesso, return response. Beleza, só isso. Voltamos ali no empréstimos controller, podemos tirar esse daqui porque já foi realizado. Colocamos aqui então o nosso var empréstimo result é igual a await empréstimos interface, remover empréstimos passando o empréstimo. Coloco o nosso task aqui em cima de padrão. Fazemos um if status, essa mensagem de sucesso aqui em cima, else a mensagem de erro, mensagem sucesso, já estava escrito, né, mas mensagem erro, e aqui coloco o empréstimo result.mensagem, copio o empréstimo result.mensagem e coloco aqui o empréstimo result.mensagem. E daqui no caso não precisa ser um not found, posso colocar apenas um empréstimos não localizado, empréstimo não localizado. Coloco um empréstimo não localizado aqui e um return redirect to action lá para action index. Beleza. Agora ele volta para a tela inicial. Ok, a gente finalizou tudo. Agora está no momento de testar. Vamos pegar, rodar todo o nosso código, verificar se deu tudo certo e verificar se todas as modificações funcionaram. Mas o que a gente fez aqui? Primeiro, a gente já pode tirar esse application DB context, já tira ele daqui, porque a gente não faz referência ao banco de dados estando dentro do empréstimos controller. Então agora está tudo dentro do nosso serviço. A gente diminuiu algumas linhas, diminuiu algumas responsabilidades. Então agora a gente sabe, é relacionado ao banco de dados de empréstimos, cara, eu não preciso entrar no controller, eu tenho que entrar no empréstimo service. Tá tudo feito aqui. Todas as questões estão feitas aqui. É conexão com o banco de dados? Está aqui. Algumas outras regras? Está sendo feito aqui. Então agora dentro do nosso controller fica exatamente o que é o dever do controller. Pegar a informação e mandar para view. Pegou a informação, mandou para view. Certo que aqui tem algumas validações, mas essas validações são validações que são para ser mandadas para view. Não tem nada muito além do que deveria ser aqui dentro do nosso controller. E são coisas padronizadas. Pega os dados, manda para view, acabou. E é isso. Então, basicamente, esse era o intuito aqui do nosso vídeo. Então, agora, a gente salvou. Outra questão que eu já vi aqui, erro. No else, quando manda mensagem de erro, a gente não retorna o empréstimos result. A gente retorna o empréstimos result dados. Então, empréstimo result dados. Aqui no cadastrar, acredito que seja a mesma coisa. Na verdade, o erro era aqui no cadastrar, que não retorna empréstimos. Peraí, vamos dar um Ctrl Z aqui, só para eu ver. Ctrl Z. Aqui, ó. Na verdade, o erro não é nem isso. É que empréstimos result não é empréstimos result que a gente retorna. É o empréstimo. Então, coloca o empréstimo aqui. É igual tá no editar. No editar tá certo. Retorna um empréstimo. E no excluir, a gente retorna no erro, ó. Return view empréstimo. Só que nesse caso não dá para ser o return... não. É empréstimo. Return view empréstimos, que seria esse daqui. No redirect, acho que nem redireciona, né? E vamos mandar para a mesma view de excluir. Return view, empréstimo. Beleza, dessa forma aqui. Agora sim, vamos rodar, ver se tudo deu tudo certo. Vamos ver possíveis erros que possam ter acontecido e vamos solucioná-los na base do possível, né? Vamos dar um play aqui na aplicação. Esperar ela rodar. Tá rodando aqui a aplicação. Vamos testar tudo. Teste. O login é para estar funcionando perfeitamente bem. Nós não movimentamos nada com relação a isso. A gente vem em empréstimos. Então vamos tentar cadastrar um novo empréstimos. Teste. 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 Adicionar. Cadastro realizado com sucesso e apareceu o teste. Então a mensagem de sucesso funcionou e a data de empréstimos apareceu com a data correta. Vamos editar.
teste editado. Teste editado, teste editado, editar. Opa, que nada aconteceu. Vamos tentar checar o que aconteceu aqui. Dentro do empréstimos controller, editar, ele vê se é válido, dá um await, if view, return index. Vamos colocar um breakpoint aqui e vamos rodar o empréstimo em modo de debug, para a gente conseguir debugar mesmo e saber o que está acontecendo, sem problema nenhum. Assim vocês aprendem até como que se debuga, né? Então vamos lá, vamos rodar o projeto. Aqui, ó, tá falando, esse foi o erro que aconteceu, tá até aparecendo aqui em tela. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um teste, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos vir aqui em empréstimos, editar empréstimo, vamos editar esse daqui. Teste editado, vamos dar um editar. Ele caiu aqui, empréstimo, apareceu teste editado, editado, o ID. Vamos dar um F10, modo status valid, entrou aqui. Vamos dar F11 para entrar dentro do método. F10, response. Beleza, o response foi criado, null, vazio e true, da forma que tem que ser. Ele faz um empréstimo, ele busca um empréstimo específico. Ó, dados coletados com sucesso, true, os dados estão aqui, teste, ele localizou, então o empréstimo com aquele ID. Empréstimo status igual a false, retorna empréstimo, não retornou o empréstimo porque não está igual a false. Beleza, ele modificou o empréstimo, então agora tá teste editado, adicionou empréstimo, identity type, response model, empréstimo, model was not aqui. Basicamente, a gente retornou o empréstimo, sendo que o empréstimo é um response model. A gente está tentando adicionar um response model ao banco de dados. O empréstimo em si, ele contém tanto o dados, mensagem e status. Então, a gente tem que colocar um ponto aqui e retornar o dados. Exatamente, dessa forma aqui, a gente tem que retornar o dados. Então, agora sim, podemos dar um refresh aqui na nossa aplicação. A gente pode até verificar se tem alguma questão disso nos outros. Editar. No remover, vamos verificar empréstimos model. Ele está passando o empréstimos model mesmo. Então, está mandando um response. E o cadastrar a gente viu que funcionou. Então, tá tudo certo. Dei o refresh. Vamos entrar novamente. Vamos vir em empréstimos. Editar. Teste editado. Editar. Vamos passar por tudo aqui, F10, entra dentro do método, por aqui tudo passou, aqui, deu F10, passou, deu tudo certo, porque agora a gente está mandando empréstimo dados, que é só esse objeto aqui. A gente antes estava passando esse objeto aqui, com dados, mensagem e status, agora a gente está passando o objeto onde estão os dados efetivamente. Salvou tudo, deu esse erro aqui, aconteceu um erro no momento de salvar as modificações. Ele está falando de inserir um valor explícito na coluna de identidade. É como se a gente estivesse tentando inserir um registro já com um ID, sendo que a gente não insere um registro com ID porque o ID é gerado automaticamente. Mas no momento aqui a gente está tentando editar. Então vamos ver, no editar empréstimos. Aqui a gente encontrou o erro. A gente está com um add aqui, não é add, é update. Vamos aqui, já mudamos, mais um erro encontrado. Vamos voltar e vamos tentar verificar novamente isso daqui. E outra coisa é que o erro está aparecendo só aqui no login. Depois a gente tem que verificar isso daí também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrar. Vamos nos logar. É assim mesmo, a gente vai pegando errinhos aqui e ali. Então vamos aqui, teste editado, editar. F10, F11, F10. Beleza, update, save change, aí mensagem, sucesso, response, beleza, response status sucesso, vai vir no response empréstimo mensagem, vai passar aqui para dentro da caixinha de mensagem de sucesso, vamos dar um continuar, reedição realizada com sucesso, deu tudo certo. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu acredito que aquela mensagem de erro não está aparecendo, porque dentro da view de editar, não tem aquele quadradinho de mensagem sucesso, mensagem erro. Vamos ver, dentro da tela de editar, realmente não tem. Vamos vir na index e copiar essa questão aqui, ó, mensagem sucesso, mensagem erro. Então agora a gente coloca dentro da editar. Da excluir também vai precisar ter, caso aconteça algum erro. Da cadastrar também vai precisar ter, caso aconteça algum erro.
Beleza, então eu coloquei em todas. Agora sim é para funcionar a mensagem de erro. Tanto que eu vou mudar aqui e vou colocar um erro de novo. Dentro do editar, eu vou colocar add. Vou editar, provocar o erro de novo só para comprovar que está funcionando. Agora, para ver se a mensagem de erro está aparecendo no local correto. A gente coloca teste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrar, empréstimo, editar, aqui ó, agora deu um erro aqui, que é aquela mensagem de erro que a gente gostaria. Beleza, agora a gente pode fechar, vamos voltar para o update para ficar tudo certinho e vamos testar então agora o último, que é o excluir. Se o excluir estiver funcionando e também a exportação em arquivo Excel, né? Vamos testar também a exportação em arquivo Excel. Beleza, empréstimos, excluir, remoção realizada com sucesso, removeu, exportar, baixou o Excel, vamos ver se os dados vieram, sim, aqui, abriu, beleza, todos os dados perfeitamente bem e corretos estão aqui na nossa tela. Então, beleza, a gente conseguiu fazer a refatoração, galera. A gente conseguiu refatorar. Então, tudo agora tá melhor para nós nos localizarmos em possíveis manutenções mais para frente, que é o que a gente vai realizar, porque a gente vai implementar novas coisas. A gente vai precisar mexer em códigos que já estão prontos para conseguir incluir novas funcionalidades. Agora fica extremamente mais fácil e mais simples de fazer todo esse processo. Então, beleza. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Espero vocês em próximos vídeos. Falou!